Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Ademir Vida e, em tempos de trevas, escassez de endereços IPv4, eu resolvi apresentar para vocês técnicas de reaproveitamento do endereço e uma técnica de delegação ampliável do IPv6. Então, o objetivo dessa apresentação é mostrar algumas características do pool de endereços IPv4, chegando a uma solução de uma entrega de um novo IP a cada autenticação. E também através de uma técnica CGNAT, uma técnica de compartilhamento de endereços IPs de forma rastreável, onde, mesmo tendo vários usuários utilizando o mesmo endereço IP público, é possível identificá-lo. Também mostrarei uma técnica de delegação do endereço IPv6, chamada leftmost, que garante a possível ampliação do endereço. Pois, assim como o dinheiro, não há IPv6 que não possa ser gasto, se usado de forma indevida. Mas antes vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou cofundador da Spider Soft House e recentemente da Widesoft International. O nosso principal produto no mercado é o Web MikroTik, um software de gestão de provedores, que hoje é responsável pelo gerenciamento de mais de 500 mil de contas de internet, gerenciadas dentre os mais de 1.500 provedores que utilizam o nosso sistema. Outra empresa que também pertence ao nosso grupo é a WidePay, que começou como um produto, mas rapidamente cresceu e se tornou uma empresa, em separado devido às estratégias comerciais, que em apenas 2 anos e meio já apresenta números interessantes. Eu trabalho com RouterOS há mais ou menos 10 anos, e nesse período, eu me especializei na confecção de scripts para o sistema. E, desde 2015, sou trainer oficial. Há cerca de 4 anos atrás, eu desenvolvi um protocolo de comunicação com o RouterOS que permite uma conectividade que ultrapassa as barreiras do NAT. Não necessita que o RouterOS tenha acesso externo, não necessita que o RouterOS tenha nenhum serviço ativo, como API, SSH, Telnet, e nem mesmo saber o usuário e senha do sistema. E essa tecnologia já está ativa, atualmente, online, com mais de 4.000 provedores, 4.000 MikroTiks. E ela consiste tão somente numa instalação de uma chave criptografada, tendo como único pré-requisito que esse RouterOS tenha conectividade com a internet, ou seja, que ele esteja plugado na internet, já é suficiente para se instalar a chave e fazer a integração, a comunicação com o nosso sistema. Um uso prático que mostra bastante a vantagem dessa forma de se comunicar com o RouterOS em situações onde o equipamento, por exemplo, não pertence à sua infraestrutura. O equipamento está instalado em redes que não estão sob a sua gerência, na qual onde seria difícil liberar acesso, e também para não se fazer usos de VPN. Então, uma vez instalado a chave, que é única por provedor, ou seja, em questão de segundos, você consegue sincronizar e se comunicar com diversos equipamentos, simplesmente jogando a mesma chave em todos eles. E um exemplo dessa utilização é, por exemplo, na aplicação de um cenário de fornecimento de internet no sistema de hotspots, por exemplo. Então, se você resolver instalar hotspots na cidade,
fechando parcerias com os estabelecimentos locais. E você, mesmo que você entregue o Router OS, entregue a ARB, você passa pela dificuldade de estar acessando através de uma rede que não lhe pertence. Com o WM-Sync, você simplesmente, do seu escritório, instala a chave em todos eles, acessando uma única vez, e pode enviar os dispositivos até pelo correio para o seu cliente, ou para o seu parceiro de negócios, que assim que ele plugar um DHCP na WAN do equipamento, ele estará online. E essa tecnologia, hoje, já é possível através da MikroTik, Web MikroTik, com o uso do WM-Sync, e o WidePay. Indo direto ao objetivo aqui da nossa apresentação, que é falar um pouco sobre as características do pool de endereços IPv4. O que o pool é no Router OS? O pool é uma lista pré-definida, onde você especifica quais são os IPs que poderão ser atribuídos sobre a gerência do Router OS para os serviços vinculados. Então, quando você utiliza o pool, você está delegando ao Router OS esse poder, essa tomada de decisão. Ou seja, você não está estaticamente definindo o IP que cada usuário ou serviço vai utilizar. E o pool é muito simples. Os pré-requisitos para se configurar um pool é simplesmente escolher um nome para ele e especificar a faixa de endereços IP. Podemos especificar essas faixas de algumas formas. Uma delas é no formato de endereço netmask, onde você especifica o endereço seria o endereço inicial ou endereço da rede e a sua máscara, que nesse exemplo do IP 192.168.0024 corresponde ao primeiro endereço até o último endereço dessa rede, 192.168.00 até 192.168.0255. Outra forma de se configurar o pool é especificando já um endereço inicial e um final. Ou seja, personalizando a faixa de endereço. E outra forma é especificando um único endereço. Também é possível configurar diversas formas ao mesmo tempo. Eu posso especificar um endereço inicial e um final, um único endereço, ou no formato netmask. E é aqui que entra a informação útil, importante de se falar sobre as características do pool. Existe uma ordem de entrega, uma prioridade na entrega dos IPs. E essa ordem ela é do maior IP para o menor e de cima para baixo. Ou seja, nesse exemplo aqui, a primeira faixa configurada, que é do IP 10.001 até o 10.005, o maior IP é o 5. Então, na sequência de prioridade, o 10.005 vai ser o primeiro IP a ser entregue, utilizando esse pool 1. Então, vai do IP 10.005, 04, 03, 02, 01. Aí, passa para a próxima faixa, ou, no caso, um único IP informado, que é o 10.0010. E depois, ele vai para a outra faixa informada, no formato de netmask, que representa do IP 10.0016 até o 10.0019, ou seja, o 19 é o maior IP, então ele é o próximo na sequência. Ficando, então, a ordem de entrega de um pool configurado dessa forma, conforme está ali na tabelinha. E o uso do Next Pool O Next Pool é um recurso que você pode estar utilizando quando se esgota os endereços daquele pool configurado. Então, somente quando aqueles IPs forem todos entregues, o Next Pool será utilizado, chamando a leitura de um outro pool. Então, ficando a entrega da seguinte forma. Primeiro, o cliente ou serviço obtendo um IP no pool 1. Ele vai pegar o
o primeiro IP, o 5, depois o 10.0.0.4, depois o 3, o 2, o 1. Digamos que o usuário que estava pegando o 2 desconecte. O pool tem o comportamento de manter aquele IP reservado, caso aquele usuário volte a se conectar. Então, ele não está online nesse momento, o cliente também que utilizou o 10.0.0.1 também desconectou. Só que, se um novo usuário ou serviço tentar obter um IP, ele vai pegar o próximo que não foi utilizado ainda. Aí ele recebe o 10, o 19, o 18, o 17, o 16, e não vai usar o Next Pool ainda. Por quê? Embora aqueles 2 IPs estejam reservados, eles estão reservados caso os mesmos usuários voltem a utilizar o pool. Mas, se um usuário diferente tentar obter um IP através desse pool, e não havendo IPs não utilizados, aí o RouterOS ignora a reserva e entrega aquele IP a outro usuário ou serviço. E somente quando todos os IPs estiverem em uso, esgotados, que se faz uso do Next Pool, dando a chance de obter endereços IPs em uma outra faixa configurada, né, em outro pool. E esses IPs que são atribuídos pelo pool, eles são armazenados numa tabelinha de histórico de autenticações, de histórico de atribuições. E essa tabelinha registra o serviço que obteve aquele IP, o endereço MAC do dispositivo, o endereço IP atribuído e o nome da conta. Então, numa sequência de obtenção de IP através desse pool, obteve o primeiro IP, o usuário John, o segundo IP, o serviço do DHCP, o terceiro IP, o 10.0.0.3, outro serviço do PPPoE, a Sofia. O usuário John obteve através de hotspot, até a quinta atribuição, onde, nesse momento, o usuário John do hotspot se desconectou. E o pool manteve que esse IP já foi atribuído, né, então manteve a reserva para ele, caso ele volte a se conectar, para que ele receba o mesmo IP anteriormente atribuído. O usuário Ana também desconectou. Ana conectou de volta, ela recebe o mesmo IP. O John conectou de volta, recebe o mesmo IP. E, caso novos usuários busquem, né, um IP designado pelo pool, eles vão recebendo conforme a sequência de prioridades. Aí aqui entra uma outra característica do pool, que é o compartilhamento desse histórico de atribuições. Então, o usuário Paulo, que recebeu o IP 10.0.0.10, que foi entregue através do pool 1, se ele, de repente, é trocado de plano, né, ele recebeu via, por exemplo, PPPoE, e trocou de plano, e o novo plano busca do pool 3, por exemplo. Apesar de não ter ninguém nesse momento obtendo IP através do pool 3, se o usuário Paulo se conectar, ele vai receber o mesmo IP que anteriormente foi dado no pool 1, ou seja, quebrando a sequência ali de entrega, né, porque existe a preferência por manter o histórico de atribuições. E a usuário Sofia se desconectou lá do pool 1, e se ela também mudar de plano, assim como o Paulo, mudou de plano para o plano que busca do pool 3, se ela tentar se conectar, vocês podem perceber que não existe o IP 10.0.0.3, que foi o IP que a Sofia utilizou, não existe nesse novo pool. Uma vez não existindo esse IP, aí o RouterOS entrega o primeiro IP disponível e sobrescreve o histórico de atribuições da Sofia. E caso a Sofia se desconecte e volte para o primeiro plano, né, ela voltando para o plano que busca do pool 1,
aquele IP que ela tinha, que era o 10.003, que até então ele está mantendo uma reserva. Só que o histórico de atribuições dela foi sobrescrito. Então, ela não vai pegar aquele mesmo IP, o 10.003. Como já foi sobrescrito para o 10.0022, se ela voltar para o mesmo plano, ela vai pegar um IP novo, que o próximo aqui é o 19, e é sobrescrito de novo. E esse histórico de atribuições, ele só é apagado se o router OS for reiniciado. Então, numa situação onde o pool de endereços tem folga, ou seja, tem mais IPs do que usuários buscando nesse pool, os usuários vão obtendo os endereços, vão conectando, desconectando, e sempre pegando o mesmo endereço, sempre o mesmo, porque tem folga. E aqui que entra a questão. É comum um provedor de acesso cobrar pelo uso de um IP fixo. Se ele cobra pelo uso do IP fixo, espera-se que quem não paga pelo serviço tenha IP dinâmico, um IP que troque a cada conexão. Mas o comportamento padrão do router OS não é esse. O comportamento padrão é ficar entregando o mesmo IP até ele reiniciar. E como que a gente resolve esse impasse? Criando no mínimo dois pools e fazendo uso do recurso Next Pool. Então, num primeiro pool, eu só especifico um único IP do range que eu quero atribuir. E faço uma chamada do Next Pool para o pool que contém todo o restante dos IPs. Ficando da seguinte forma. O primeiro usuário que tentar obter um endereço vinculado ao pool 1, ele vai receber o único endereço que tem. O próximo usuário que tentar obter um endereço, ele vai consultar no pool 1, só que o pool 1 já está esgotado, ele vai fazer uso do Next Pool. Só que, fazendo uso do Next Pool, a gente entra numa particularidade do router OS, que é não fazer a leitura do histórico de atribuições quando se usa o Next Pool. Então, o usuário Sofia, que recebeu o IP 54006, aí vem o usuário Paul, que recebe o próximo IP, 54005. O próximo usuário, a Ana, ela tentou obter, assim como os anteriores, ela tentou obter IP lá no pool 1, só que o pool 1 está esgotado, usou o Next Pool e ele fez a leitura no pool 2. Então, ele obteve o próximo IP disponível, que foi o 54004. Digamos que os 3 usuários que obteram IP através do pool 1, via Next Pool, chegaram no pool 2, desconectem. O pool 2, ele mantém a reserva dos endereços já atribuídos. Ele mantém essa reserva no intuito de não entregá-los para outro usuário, para que os mesmos usuários que uma vez o recebam novamente. Só que, com essa característica, com esse comportamento do Next Pool não fazer uso, não fazer leitura no histórico de atribuições, se o mesmo usuário, Sofia, tentar se conectar, ele vai buscar no pool 1, que está lotado, vai usar Next Pool, vai ir para o pool 2, só que, como ele não faz leitura, o pool 2 sabe que aqueles IP já foram atribuídos, existe uma reserva, e ele vai entregar um novo IP, porque ele não faz uso, não faz leitura do histórico de atribuições. Então, a Sofia passa a receber o próximo IP disponível, 54003, e o seu histórico é sobrescrito, mas, nesse caso, não faria diferença. Da mesma forma, se o próximo usuário, o Paulo, se conectar, buscando no pool 1, que já está esgotado, usa Next Pool, chega no pool 2, e como ele não faz leitura do histórico de atribuições, ele vai pegar o próximo endereço.
Dessa forma, se o primeiro usuário que obteve o IP, que era o usuário John, que pegou o IP 54007, que ele obteve do pool 1, que era o único pool, o único IP que estava disponível no pool. Se ele desconectar e conectar de novo, nesse caso, ele pega o mesmo IP, por dois motivos. Porque no primeiro pool, na leitura do primeiro pool, se faz uso do histórico. O outro motivo é que é o único IP. Então, mesmo que não tivesse histórico, é o IP que ele pegaria. Porque só se faz uso do Next Pool depois que todos os IPs estiverem esgotados. Mas, se o John desconectar de novo e outro usuário, a Ana, se conectar, buscando no pool 1, como é o único IP disponível, a Ana vai receber esse IP, o 54007, fazendo com que, caso o John volte a tentar obter um IP, ele vai chegar no pool 1, não existe pool IP disponível, ele faz uso do Next Pool e ele vai pegar o IP do próximo pool. E esse comportamento faz com que a gente chegue na solução de forçar o router OS a entregar um IP novo a cada conexão. Qualquer pool que você queira trabalhar com seus clientes, basta quebrá-lo em 2 pools, colocando um único IP no primeiro pool e chamando o Next Pool para o restante. O segundo assunto dessa apresentação é o compartilhamento de IPs. Hoje em dia, está cada vez mais difícil entregar um IP público para cada cliente, né? E a entrega do IP público não é necessariamente uma obrigação, mas a rastreabilidade de quem estava usando um determinado IP, um determinado acesso, sim, você tem que prestar contas, né, sobre os acessos vindos do seu provedor. Quando você tem como entregar um IP público para cada cliente, é fácil de identificar. Basta olhar o histórico de conexões, quem estava utilizando aquele IP naquela determinada data e hora, você chega no cliente. E aqui a gente vai falar um pouco da técnica de compartilhamento de IPs através do CGNAT, que nada mais é que um compartilhamento na rede do provedor. E ele segue algumas orientações que são documentadas na RFC 6598, onde se recomenda o uso dessa faixa, a faixa privada 100.64.0.0/10, que é destinada a compartilhamento de IP. Então, quando se tem o compartilhamento de um mesmo IP público por vários usuários, se faz a rastreabilidade através da porta de origem. Então, além do endereço IP, é necessário ter a informação de qual porta de origem foi utilizada naquela conexão. E, hoje em dia, a maioria dos provedores de conteúdo já fazem registro dessa informação. Se não fizerem, né, no mínimo, você vai poder apresentar que uma determinada quantidade de usuários fez uso daquele mesmo IP, onde você pode ainda filtrar por quem estava online naquele momento. Mas o ideal é que se obtenha essa informação de qual porta também foi utilizada, além do IP público. Só que do método tradicional de tradução, né, de se fazer um NAT, você compartilha um endereço público com diversos IPs, diversos usuários, mas de forma dinâmica. Você utiliza as portas de origem, que são cerca de 65 mil, de forma dinâmica, ou seja, identificar quem estava utilizando aquele IP público num determinado data e hora, através de uma determinada porta de origem, se torna quase que impossível, devido o consumo que seria absurdo de recursos para se registrar essas informações, uma vez que elas são dinâmicas.
E a solução para se ter a rastreabilidade e ainda manter o compartilhamento é você dividir as portas, já especificando um range de portas para cada usuário. Então, você faz o compartilhamento da mesma forma, só que você não deixa a atribuição das portas de origem de forma dinâmica. Você não deixa só dinâmica e aleatória, você deixa ela dinâmica, mas limitada. Então, nesse exemplo, o usuário 1, ele só sairia para a internet utilizando das portas de origem 1024 até a 11.774. O próximo usuário só conseguiria sair para a internet utilizando a próxima faixa de portas configurado. Então, nesse exemplo aqui, a gente está configurando um único IP público para 6 usuários. E o que daria cerca de mais ou menos 10.000 portas, consequentemente, 10.000 conexões por usuário. E recomenda-se iniciar esse processo de separação das portas a partir da porta 1024, né, não fazendo uso das portas reservadas. E essa questão sobre a quantidade de portas ou quantidade de conexões tem que ser olhado caso a caso, conforme o perfil do provedor ou mesmo da atividade que se presta, né? Então, para fornecimento de internet numa praça pública, onde provavelmente só dispositivos móveis estarão conectados, você não precisa de muitas portas, né, de muitas conexões, né? 200 conexões, até menos, já seria suficiente. Mas, se você fornece para uma residência, para uma empresa, que vai compartilhar com outros dispositivos, então, limitar o uso dessas portas pode provocar uma série de problemas. E como é que entra a identificação do usuário, que usou um determinado IP numa determinada data e hora através do uso da porta? Se simplesmente você tem ali para identificar quem que estava utilizando, nesse exemplo, o IP 200.0050, através da porta de origem 33.150. Basta olhar para a sua tabelinha configurada. Quem que faz uso da faixa que atende, que contém aquela porta? Então, nesse exemplo aqui, a única faixa que contém aquela porta é a faixa do usuário 4. Do 33.200, perdão, aqui, o slide ficou com erro aqui. Seria a porta anterior, que ele foi modificado, mas seria a faixa anterior, da 22.000 e pouco até 33.276. Então, o usuário 3 foi quem utilizou esse IP público. Então, você não precisa fazer um registro de cada conexão TCP, de cada conexão. Por quê? Você já pré-determina que aquele usuário só sai por aquele range, por aquela faixa de portas. Então, a única coisa que você tem que ver é você entra no mesmo critério quando você trabalha com IP público para cada cliente. Você, sabendo qual que é o IP que você quer buscar a informação, você cruza com o histórico de conexões, vê quem que estava utilizando aquele IP naquela determinada data e hora. E, nesse caso aqui, como está se fazendo uma tradução do endereço, né, o usuário estava utilizando o IP privado 100.6403, né, corrigindo o slide aqui, e a gente chega no usuário. E essa configuração no RouterOS ela é bem simples, fazendo um NAT através do source NAT, onde você especifica o IP privado do cliente, do usuário, especificando a conexão protocolo TCP, e o IP público que ele utilizará. E aí, aqui sim, fazendo a separação das faixas, né, você já informando que esse usuário, esse IP privado 100.6401, só pode sair para a internet
através das portas 1024 até 11.774. Só que essa configuração tem que ser feita no protocolo TCP, no protocolo UDP e sem especificar as portas para o resto dos protocolos, chegando a um mínimo de 3 regras por usuário, por IP. Só que, dessa forma, se torna muito custoso para o router OS processar todas essas informações. Num ambiente onde a gente tem, por exemplo, 24 IPs públicos, e eu quero compartilhar cada IP público com 16 usuários, a gente chegaria a atender até 4.096 usuários simultaneamente, dando para cada usuário até mais ou menos 4.000 conexões simultâneas. Só que seriam necessários 3 regras para cada um desses usuários, uma para TCP, UDP e o resto, chegando a 12.288 regras só para esse exemplo, o que é praticamente inviável. Mas, fazendo uso do NetMap, que é uma forma de se fazer a tradução no router OS, a gente consegue traduzir o bloco todo. Então, eu consigo traduzir, por exemplo, do IP público 200.0.0.22, numa única regra para o IP 100.64.0.0/22, né, onde a tradução ela mantém os últimos octetos, né, ela mantém o final do endereço IP, né, fazendo simplesmente a troca dos primeiros octetos. É uma troca direta, ou seja, o IP 200.0.0.0 corresponde ao 100.64.0.0. O IP 200.0.1.20 corresponde ao IP 100.64.1.20. Só que aqui a gente está falando de compartilhamento de um mesmo IP. Então, só o NetMap com uma única regra não nos atende. A gente continuaria tendo apenas 1.024 IPs. Né? Se o nosso objetivo é compartilhar, é para se ter mais endereços IPs. Só que no NetMap, aqui eu até dou os créditos a esse método de aplicação que eu aprendi com a Microtik Brasil, num treinamento oficial. A forma de sequenciar o usuário não é pelo primeiro endereço, não é pelo endereço final do endereço IP, que no método que a gente já apresentou, fazendo SourceNat em vez de NetMap, a gente vai sequenciando os usuários através da numeração final, do último octeto. Então, o primeiro usuário fica o 100.64.0.1 ou 00, conforme a aplicação, se for PPPoE, por exemplo. O segundo usuário, 100.64.0.2, e assim sucessivamente, né, todos saindo pelo mesmo IP. No NetMap, a sequência dos usuários é feita no segundo octeto. Como o NetMap ele faz a tradução preservando o final do endereço IP, né, o endereço, por exemplo, 200.0.0.0, corresponde ao 100.64.0.0, a sequência dos usuários, né, a sequência de uso das faixas, ela passa a ficar no segundo octeto. Ou seja, o IP 100.64 vai corresponder ao usuário 1, pegando a primeira faixa. O IP 100.65, avancei aqui, 100.65, do mesmo IP público, que é o 200.0.0, 100.65 vai corresponder à segunda faixa, que corresponde ao segundo usuário, e assim sucessivamente. Então, se a gente vai para o segundo endereço IP público, nesse exemplo aqui, a gente já falou do primeiro, que é o 200.0.0.0. A gente compartilhou ele aqui com 6 usuários, né? O segundo endereço IP público, 200.0.0.1, também fazendo compartilhamento com outros 6 usuários, a sequenciação fica no segundo octeto. Então, aqui, o primeiro usuário desse segundo IP, ele passa a ser o 7º usuário, né, da nossa
listagem. Com a grande diferença no número de regras. Esse formato até aparenta ser um pouquinho mais complicado, mas ele é muito simples de identificar o usuário. Então, por exemplo, com uma faixa de 1/22, que contém 1024 IPs, se a gente compartilhar ele com 6 usuários, para cada IP desses 1024, a gente chega a atender 6.144 usuários, dando para cada um deles, permitindo até mais ou menos 10.000 conexões simultâneas por usuário. Só que criando, da mesma forma, 3 regras, uma para TCP, para UDP e para o resto. Só que, como está se fazendo uso do NetMap, onde você está traduzindo o bloco todo, só são necessárias 18 regras. Sendo que esse mesmo cenário, no formato anterior, seria necessário criar 18.432 regras. Então, separando com o NetMap, fica bem mais simples, e a identificação do usuário fica bem fácil, bastando olhar na tabela de separação das faixas, onde você só precisa consultar a porta de origem, né, que está sendo da onde se deseja obter, né, o uso do cliente. Você só precisa verificar aquela porta de origem, onde ela se encontra, onde ela se encaixa nas faixas que foram criadas. Então, se, por exemplo, naquele exemplo lá, se o IP 200.0.0.50 com o uso da porta 20.000, né, chega para você essa solicitação de identificação. Você só olha para essa tabelinha e vê, porta 20.000. Porta 20.000, casa dentro da segunda faixa, que é da 13.000 até a 26. Então, a 20.000 está aqui. Então, ela está aqui, qual que é o prefixo do usuário? Esse usuário está na rede 100.65. Como a gente está fazendo uso do NetMap, qual que era o IP? O IP era 200.0.0.50. Com o NetMap, o 0.50 permanece. Então, esse cliente está usando o IP privado 100.65.0.50. Você chega no usuário, aí só olhar o seu histórico de conexões, caso a sua entrega seja dinâmica, você olhar o histórico de conexões, quem que estava usando o IP 10.65.0.50, você chega no usuário. E aqui eu disponibilizo um script que permite a confecção do CGNAT de uma forma muito simples. Só acessar o site widesoft.net/moon, baixar o script, eu deixei ele livre, né? Caso alguém queira fazer alguma alteração. Só jogá-lo no router OS, no new terminal, ele está instalado. Uma vez instalado, basta criar um pool com o seguinte padrão, wm-cgnat, / o número de compartilhamentos que você quer fazer, nesse exemplo são 6, e você coloca o endereço público, no formato netmask. Então, você coloca a sua faixa pública, deu OK, ele cria o CGNAT, criando todas as regras no firewall e no pool. No único, bastando apenas criar o pool, ele já cria essas regras. No caso aqui, a criação do pool é simplesmente para dar mais opções no uso desse cenário, no uso dessa atribuição dos endereços IPs. Porque quem está fazendo a tradução é o NAT. Então, você não precisa daquelas regras ali no pool, se você especificar estaticamente no serviço ou na conta do usuário que você quer atribuir os IPs. Só que isso daria muito trabalho, você ficar ali, a não ser que você tenha um software de gerenciamento fazendo isso por você, daria muito trabalho.
Então, dessa forma, você pode usar o pool e entregar dinamicamente. O que a gente está tendo aqui? A gente está tendo aqui uma forma de compartilhar endereços IP e manter a rastreabilidade e ainda nos permite entregar um IP novo para cada usuário. Só que nesse modelo aqui, a gente tem um pool com o range todo, né? Eu coloquei aqui o 200.0.0.0/22. Ou seja, os primeiros 1.024 usuários vão estar sempre pegando o mesmo endereço até o router OS reiniciar. Basta a gente aplicar a primeira técnica que foi apresentado, que é criar mais um pool com um único IP, chamando o next pool para todo o restante do bloco. E esse script do CGNAT, se você deixar ele ativo, basta criar novamente o pool com aquele formato pré-definido, wm-cgnat, o número de compartilhamentos e o IP que você quer compartilhar, que sempre que você fizer isso, ele vai refazer toda a configuração. Nesse exemplo aqui, eu agora estou compartilhando com 24 usuários cada IP, o que gera cerca de 196 regras, mesmo no método do NetMap. Só que essa mesma quantidade de traduções, se fosse no formato pelo SourceNAT, seriam necessárias quase 200.000 regras, né, que seria impraticável. E, uma vez configurado o CGNAT, estando da forma que você quer trabalhar, basta excluir o script no schedule, para ele não ficar tentando buscar ali e processar a regra com o nome wm-cgnat lá no pool. E o último assunto que falaremos aqui é sobre a delegação ampliável do IPv6. De forma bem direta, quando se delega IPv6, né, a gente tem que tomar bastante cuidado sobre o tamanho dos prefixos, né, o tamanho do bloco que você vai estar entregando, né, para que você não esgote, né, por estar entregando demais e nem prejudique o seu cliente por estar entregando de menos. E aqui eu não vou entrar no mérito do que é ideal para se planejar, né, qual que é o tamanho ideal, né, para se distribuir, porque você pode pegar o seu bloco, repartir por cidades, dentro da repartição por cidades, você reparte por POPs, ou por bairros, né, não vamos entrar nesse mérito. Mas, chegando no ponto que você já decidiu qual que é o tamanho do bloco que você vai entregar naquele router OS, nesse exemplo aqui, 1/55, a gente atenderia, aqui tem 4, cadê você? Muito mais usuários, né, entregando prefixos do tamanho /60, e cada vez menos se a gente for entregar prefixos maiores, né, entregar 1/59, 1/58, chegando a conseguir entregar só para 2 usuários, se for entregar 1/56, se o máximo desse router OS for 1/55, conforme no exemplo. Então, qual que é a ideia, o que a gente precisa analisar para se fazer a entrega? No método tradicional, né, padrão até do router OS, ele utiliza um método de entrega chamado WriteMost, que é uma entrega sequencial dos blocos. Então, o primeiro usuário, obtendo um prefixo, ele vai pegar o primeiro /60, se é o que está configurado para ser entregue, nesse exemplo. O segundo usuário vai pegar outro /60, o próximo. Outro usuário vai pegando o próximo /60. Aí, digamos que aquele primeiro usuário sature as faixas. Digamos que ele seja uma empresa muito grande e precisa de mais redes, né? Nesse exemplo, 1/60 te permite criar 16 redes, né? Que já atenderia com sobra muitas residências e até muitas empresas. Mas
Digamos que o seu cliente precisa de um bloco maior que um /60. Então, ele saturando aquele /60, ele vai te pedir um bloco maior, só que com a entrega no método rightmost, você só pode entregar um bloco distante do que ele já tinha, que te exigiria configurações personalizadas, geraria mais trabalho para a rede do cliente, para o administrador, tanto da sua rede quanto da rede do cliente. Ou, outra forma, é você desfazer aquelas entregas anteriores e entregar um bloco maior para ele, distante daquela primeira entrega. Mas o que geraria também trabalho para os administradores. Com o método leftmost, ele faz a entrega fazendo saltos, né, ao entregar o endereço, dando saltos para a próxima maior metade disponível. Então, ele entregou o primeiro endereço, o próximo endereço ele vai entregar lá na próxima metade. O segundo usuário precisou de um novo endereço, precisou obter IP, ele vai pegar na próxima maior metade. Próximo usuário, lá na próxima maior metade. Aí, próximo usuário, e assim sucessivamente. Vai dividindo, dando chance de você ampliar o endereço do cliente. Então, na mesma situação, se aquele primeiro cliente saturar o range dele e precisar de uma faixa maior, de um prefixo maior, você tem a chance de dobrar o prefixo dele. Então, você tem a chance de entregar 2/60 para ele, que se resume em simplesmente aumentar o /60 dele para um /59. Então, bastando alterar essa pequena configuração de /60 para /59, você já passa a entregar o dobro de redes para o seu cliente e sem prejudicar nada do que está configurado no momento. Simplesmente ele vai ter mais faixas e, dependendo de como a configuração esteja, ele vai estar só ajustando aquilo que estava fora do range inicial. E, da mesma forma, o próximo cliente, tentando obter um prefixo, vai pegar o próximo, né, já que a entrega aqui padrão é o /60, ele vai pegar o próximo, lá embaixo. Mas, digamos que aquele primeiro cliente também sature, né, mesmo o /59, aqui já dá para visualizar que ainda temos espaço para ampliar o /59 dele, sempre no sistema de dobra, para um /58. Só de trocar mais uma configuraçãozinha, esse cliente já vai ter o dobro do que estava recebendo anteriormente. E esse método do leftmost, ele pode ser aplicado não só diretamente no RouterOS, que é o que nós estamos visualizando aqui, mas quando você vai planejar a distribuição dos IPs na sua rede, planejamento como um todo. Você vai distribuir seus IPs criando blocos por cidade, por bairro, sempre que você determinar os tamanhos, você pode fazer essa entrega aplicando esse método. Então, você não entrega o primeiro bloco grande para uma cidade e a segunda cidade já pega o próximo bloco do mesmo tamanho. Não, usa o leftmost e dá um salto, né, para fazer a entrega. Então, você tem a chance, em todos os segmentos da rede, em todas as etapas aí de distribuição, de estar ampliando o endereço sem causar maiores transtornos. E como no IPv6 não tem o NAT, você está mudando o endereço do cliente. Se a rede não tiver, se todos os dispositivos não estiverem tudo no modo automático, né, de redistribuição dos IPs, o transtorno é muito grande, né? Então, se possível, o interessante é entregar sempre um prefixo fixo para o seu cliente. Só que, como a gente já falou, no RouterOS não é possível utilizar o leftmost por padrão. E aqui entra outro script que eu estou disponibilizando, que permite você entregar, embora configurado estaticamente, através do script, mas simulando uma entrega dinâmica, né? Para cada cliente novo, nesse exemplo aqui eu configurei com PPPoE, para cada cliente novo que se conectar, ele vai receber um IP, um prefixo, através do método leftmost, e
vai receber também um DHCP-PD, também no método leftmost. O que entra de diferente nessa configuração do RouterOS? Na configuração convencional de entrega do IPv6, no RouterOS você cria um pool contendo todo o bloco que você vai distribuir para os clientes daquele RouterOS. No nosso exemplo aqui foi 1/55, então você cria um pool, ou no máximo 2 pools, né, um para o DHCP-PD e outro para o PPPoE, informando o tamanho desses prefixos, o tamanho total e o tamanho que cada cliente vai receber. E no plano do PPPoE você especifica qual é esse pool. Você só linka os planos do PPPoE com o pool. Esse é o método convencional. E quando o cliente se autentica, quando o cliente se conecta no RouterOS, dinamicamente a interface PPoE dele é levantada, independente de IPv6, já era levantado, mas é levantado dinamicamente também um DHCP-PD para esse cliente, um server DHCP-PD para ele. O que está sendo feito aqui é deixar a interface PPPoE, que era dinâmica, sempre estática, e o server DHCP-PD, que era dinâmico, sempre estático. Então, em relação a desempenho, não está mudando nada. Agora, em relação ao pool, em vez de ter um único pool, ou, no caso, 2 pools, um para o DHCP e outro para o PPPoE, é criado um pool para cada DHCP-PD. Para cada cliente vai ter um pool. Então, ele vai ter um pool onde o tamanho máximo configurado vai ser o mesmo tamanho máximo, o mesmo tamanho entregue. Então, cada cliente vai ter o seu próprio pool. E esse script também está no mesmo endereço, widesoft.net/moon. Lá, no caso, está disponível o acesso, o download dos 2 scripts mencionados aqui, nesta apresentação. Da mesma forma, basta copiar o script, que pode ser editado. Esse script é uma versão beta, já é funcional, mas ainda vou melhorá-lo bastante. Principalmente no sentido de validações ou intervenções do usuário nas configurações. Mas, se o usuário não intervir, ele já funciona perfeitamente. Uma vez instalado o script, só é necessário ir lá em System Scheduler e ajustar qual que é o prefixo do DHCP-PD, primeiro do PPPoE e do DHCP-PD, qual que é o prefixo que você tem para entregar o total e qual será entregue, da mesma forma que se cria o pool. Ajustando essa configuração, o resto é automático. Basta criar um PPPoE na mão, ou mesmo que através de um sistema de gerenciamento. Você criou o PPPoE, aplicou, ele já ganha o primeiro IP através do método leftmost e já cria um DHCP-PD para ele. Então, o IP para esse primeiro cliente fica fixo. Então, você sempre vai estar entregando o mesmo prefixo e tendo a chance de ampliá-lo a qualquer momento, simplesmente indo nessa conta desse cliente e trocando a máscara, o prefixo dele, ampliando ele para um prefixo maior. Aqui no exemplo ele está vermelhinho, só porque está desconectado, né? Mas conectando, tudo funciona. Criou qualquer conta adicional PPPoE, sempre que criar, ele vai receber um IPv6 e criar um DHCP-PD. Nesse exemplo aqui, eu estou numa situação onde eu criei o usuário e não especifiquei que o serviço é PPPoE. Especificando que é PPPoE, ele vai delegar
um IPv6, tanto no PPPoE quanto no DHCPPD. Ou seja, ele faz estaticamente, mas na prática você está utilizando dinamicamente. Você não está intervindo e está deixando o Router OS fazer tudo por você através desse script. E aqui eu vou estar criando 200 usuários, só para a gente ver o comportamento. Ou seja, mesmo num cenário onde você já tem as contas cadastradas, você instalou o script, configurou os IPs que serão atribuídos, ele já sai distribuindo, através do método leftmost, os IPs para cada usuário. Criei os 200 usuários e eles já começaram a receber os IPs, tanto no PPPoE quanto no DHCPPD. E é isso aí. Alguém teria dúvidas ou perguntas sobre o que foi apresentado? Oi. Uma curiosidade, por que o CGNAT utiliza o range 100/64? Por que não utilizar o 10 alguma coisa, que é o IP que já é utilizado na rede interna? Por que foi criado esse range separado para o CGNAT? Você pode utilizar o IP privado convencional, só que numa situação onde você pode ter dispositivos fazendo uso dos mesmos IPs, você teria problema. Então, essa faixa foi criada especificamente para uso no provedor. Então, você não precisa se preocupar do seu cliente ou de um dispositivo que, às vezes, até então você não conheça, estar utilizando. Então, é simplesmente uma faixa recomendada para se evitar conflito. Mais alguém? Então, obrigado a todos. E, havendo qualquer dúvida ou caso queiram trocar ideias, estaremos ali também nos estandes e podem nos contactar através do nosso e-mail. Obrigado.